Olá galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do RH Gestor Podcasts. Hoje com um convidado super especial aqui, o Arthur Fernandes. Conheço de longa data. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilson Teixeira, faço parte aqui do time da RH Gestor. Então nós estamos aí com um projeto do nosso podcast que cada edição tem um entrevistado, tem um entrevistador também. A gente tem feito esse rodízio aqui para vocês poderem ver perspectivas diferentes, né? De perguntas, de respostas. E o Arthur, conheço o Arthur já de bastante tempo, né, Arthur? Não vamos falar tanto de datas aqui para não entregar a gente, né? Pois é, né? Mas seja bem-vindo aí. O Ok, Arthur, ele é obrigado. psicólogo, a gente se conheceu há algum tempo com o trabalho de burnout que você estava fazendo, né? Na verdade, né, em cima de burnout, principalmente, nos tempos de jornal diário, né, de Exatamente. Maringá. O Arthur fez um trabalho lá com as lideranças, foi onde que eu comecei a ter primeiro meus primeiros contatos assim como líder e com um trabalho um pouco diferente do psicólogo dentro da empresa, né? A psicologia organizacional sempre teve aí, mas era algo mais direcionado que me chamou a atenção, né? A gente fugia muito das dinâmicas de grupo, das discussões de liderança como um todo e ia Sim. mais para pontos específicos, né? E só passando aqui um pouquinho a apresentação do Arthur, né? Psicólogo aí já há bastante tempo, especialista em psicograma, psicodrama, né? Clínica e Isso. organizacional pelo contexto Curitiba nível 2, coach psicodramista também, graduado em PNL e, enfim, um currículo extenso aqui que eu não vou ler tudo, depois a gente vai deixar aí na descrição do vídeo. Mas uma coisa que eu queria já começar aqui para você poder se apresentar também, o Arthur, ele navega na psicologia e na gestão, né? Ele é pós-graduado em marketing, gestão empresarial pela FGV e é por aí que a gente vai caminhar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel da liderança, a gente vai falar um pouco sobre as mazelas que todo líder passa, né? Que pode ser desde uma mazela do tipo burnout, estresse e tudo, Sim, desafios consideráveis, desafios né? consideráveis e até mesmo partes que são desafiadoras para todo líder, para todo profissional, na verdade, que é a resiliência, o trabalho, o foco, né, nas coisas. Então, Arthur, se apresente aí pro pessoal. Vamos lá, é um prazer, Wilson. É um prazer estar aqui, poder falar com todos e ver o que eu consigo contribuir, né, para os profissionais do setor, para as pessoas envolvidas, né, e com todo mundo, de certa forma, que pode ser impactado e ajudado através, e tem sido através do trabalho da gente, né? Eu sempre tive, quer dizer, eu sempre tive nem tanto, né? Mas eu fui desenvolvendo um viés para a gestão, né? Eu comentava há pouco que logo que eu me formei em psicologia, por influência de um saudoso professor Aldo Silva Júnior, não está mais aqui entre a gente já há um bom tempo, infelizmente, é uma cabeça diferenciada, ele nos propôs abrir mais a nossa mente e estudar inclusive PNL quando não se falava nada disso, né? E eu fui beber da fonte, né? Se não me engano, John Grinder, né? E Bandler e Grinder, né? Fui ler Ressignificando, Sapos em Príncipes e coisas assim. Isso me colocou bastante junto. Alvin Toffler me colocou para o mundo do marketing, fui passear um pouco nessa área, fiz inclusive pós-graduação, fui brincar um pouco nisso. E eu tenho uma característica desde o tempo de faculdade, acho que eu cheguei a comentar isso com você, né, Wilson? De buscar soluções, buscar, através da psicologia, coisas mais resolutivas, né? Eu me encantei com psicanálise lá desde trás da psicanálise, inclusive estou voltando para esse conteúdo e tudo mais. Ela aprofunda bastante, eu sempre gostei de navegar nesse ambiente mais aprofundado, de entender realmente melhor os processos psicológicos, a psicodinâmica e tudo. E acho que a psicanálise é uma das que mais facilita esse aprofundamento, esse entendimento da dinâmica interna subjetiva da gente. Mas pelo menos na minha visão, eu percebia que
o processo, né, a abordagem psicanalítica, ela era um pouco mais morosa se você seguir realmente, né, o trabalho tal qual ele, né, é recomendado, associação livre, sessões atrás de sessões. E aí então eu queria alguma coisa mais resolutiva desde a faculdade. Busquei o psicodrama, né, que é uma abordagem de psicologia fantástica. Fiz várias especializações em psicodrama, logo que me formei e depois para frente também, que ela possibilita uma abordagem um pouco mais diretiva, mas ainda assim não entregava para mim, né? Cheguei a trabalhar com vendas um tempo, então eu andei bastante no mundo corporativo, marketing, vendas, né? Esse viés todo foi me direcionando. Quando eu, fazendo uma parceria com uma empresa de Curitiba, trabalhando com treinamento com grandes empresas, cheguei para a Petrobras, no Rio de Janeiro, lá na Reduc, Votorantim, Philip Morris e assim por diante. E conheci através também de uma consultora com uma cabeça bem adiante do seu tempo, Susan Albertoni. Ela trouxe coaching. Eu fui atrás de entender o que era coaching, isso há mais de 20 anos atrás, né? E a conta disso, eu entendi também que tinham ferramentas que possibilitavam a gente ser mais resolutivo, né? Como eu sou psicólogo e sempre tive daí então um viés clínico, né, atendia na clínica e tudo mais, eu comecei a juntar esse material todo, né, e oferecer um serviço, no início um serviço de coaching, então direcionado às lideranças. E como eu sempre tive esse viés clínico, uma atitude terapêutica, né, então o meu trabalho ele acabava sendo bastante de caráter terapêutico, uma abordagem psicoterapêutica dentro do coaching, né? E a questão de 5 anos, quase 6, 5 anos atrás, eu conheci uma outra abordagem, então que, né, me possibilitou, né, fazer um trabalho que eu chamo hoje de psicoterapia executiva, né? Ou seja, é uma psicoterapia direcionada ao mundo da liderança, aos gestores, que é por onde eu vim atendendo, e aí um vai indicando o outro, eu sempre fui atendendo líderes, gestores, empresários autônomos, né, e esse mercado. Então, por isso que eu estou nesse mundo, né, através de parcerias com empresas ou sendo procurado diretamente pelos gestores. Legal. E para a gente começar, eu queria marcar justamente essa diferença, né? Hoje, que tipo de profissionais hoje te procuram, né, para poder fazer o trabalho ali, seja de coaching ou de desenvolvimento mesmo, né? Digo porque dentro das empresas, principalmente as empresas mais estruturadas, elas costumam ter uma área ali dentro de recursos humanos, né? Dentro de gestão de pessoas, formada também com psicólogos e que dão esse suporte ao colaborador, né? Ao funcionário. Qual que é a diferença assim, desse trabalho que a empresa faz internamente com um trabalho do que fala assim, olha, esse aqui não dá para trabalhar aqui internamente, a gente tem que mandar lá para o Arthur? É um trabalho complementar, Wilson. O meu papel é de ser, como eu costumo dizer, assim, um pouco mais especialista, né? Um pouco mais aprofundado. Como eu tenho, então, já, né, os anos aí vão nos conferindo a suposta experiência, né, o suposto conhecimento, né, a gente não para de buscar formações e vem atendendo desde há bastante tempo. Eu trabalho com coaching há 20 anos, mais de 20 anos, né? Então, eu acabo fazendo um trabalho complementar, né, aos outros processos e aos trabalhos que são feitos nas empresas, né? Então, se o líder ele passou já então por um processo de treinamento, por um processo de orientação, eventualmente aconselhamento também com seus pares ou com outros profissionais, eventualmente do próprio setor, né, que tenham experiências similares, muitas vezes podem ter passado, como é muito comum então de acontecer, já passaram processos de coaching, né? E aí, como, me perdoa a expressão, mas como é popular a gente dizer, né, o buraco é mais embaixo, né, entendendo que para haver realmente uma mudança, e uma mudança mais resolutiva, talvez até mais definitiva, você precisa de um nível de aprofundamento maior, né? E aí é o que eu acabei fazendo, né? Então, por experiência, conhecimento, eu acabo navegando nesse nível de maior profundidade. Então, é comum de eu receber líderes, né? Isso no caso das empresas, né?
Então, os profissionais de RH, os setores, ou mesmo às vezes através da direção da empresa, quando não tem um setor ainda tão estruturado, eles me procuram indicando os seus gestores, ou às vezes, que é muito comum, eles próprios, porque vem muito através da indicação, né? E como é um trabalho, então, um pouco mais diferenciado também, acaba acontecendo muito a questão da confiança, de resultados, de já saberem que deu certo. Até porque, muitas vezes, como eu disse, a gente aprofunda mais, a gente acaba chegando em questões de caráter muito mais pessoal, né? E aí, nesse sentido, a indicação ela é mais específica, né? É mais criteriosa, né? A pessoa vai indicar alguém porque ela trabalhou questões de caráter pessoal. Muitas vezes não é comum, né? Não é incomum, algumas questões, e a gente vê isso com muita frequência, né? De maneira comum mesmo. Problemas de gestão, né? Estão sendo impactados por questões de caráter pessoal. Sim. Né? Acho que é aquela coisa que eu gosto desse tipo de trabalho, é que ele parte do pressuposto que o indivíduo ele é único, né? Exatamente. Ele é um só. Ele é de fato um indivíduo. Então, que no mundo empresarial, vamos colocar assim, a gente meio que se acostumou a dividir como se a pessoa em duas, né? Ela tem a persona trabalho, a persona fora do trabalho, e isso de fato não existe, né? Exato. Então, quando você chega essa pessoa lá dentro do consultório, você tem a oportunidade de trabalhá-la na sua plenitude. Acho que é por isso que dá um resultado muito bacana, né? O que você trabalha com ela ali dentro? Eu imagino que seja algo muito muito handmade, assim, né? Muito tipo sob medida. Exatamente. Como se estivesse desenhando um terno para um que não vai funcionar para o outro. Né? Isso me faz pensar o seguinte, para te responder. Primeiro que é uma coisa que eu trabalho com uma abordagem que ela tem todo um processo estruturado, né? Nós temos protocolos de abordagem, de processo que é psicoterapia EMDR. E isso encaixou perfeitamente com o trabalho de coaching, né? Que é um trabalho mais estruturado também, e com o processo psicoterapêutico mais estruturado. A psicoterapia MDR ela é uma psicoterapia do mundo mais moderno mesmo, em termos de psicoterapia, extremamente avançado em termos de conceitos. Ela é muito integrativa, então eu consigo usar conceitos de psicanálise para abordar com essa psicoterapia de PNL, de TCC. Então ela veio trazendo algumas coisas dentro dessa abordagem. E de fato a gente então mergulha de maneira um pouco mais personalizada. Mas de maneira bem concreta, vamos pegar alguns exemplos, né? 2 que me ocorrem de pronto na mente. Um recente, né? Até pedi que se eu podia compartilhar o caso, sem citar, obviamente, do que se trata. Né? Um executivo sênior, né? Com questões existenciais, né? Com um sofrimento, até dado a questão de ser bastante sênior. Então, quando chega nessa idade, que eu acho que eu também poderia já me encaixar, né? Você começa a fazer questionamentos de vida e tudo mais, porque você começa a olhar, então, né, para o pouco tempo que te resta, né? Muito embora eu queira ir mais 20 anos trabalhando, no mínimo. Estou com 61, né? Quero trabalhar com 20 anos. Tem bastante pista ainda. Tem bastante pista ainda. Mas vamos lá. Me procura, então, com preocupações nessa área que poderiam estar levando a processos depressivos, né? Então, descontentamento, um repensar de vida e tudo mais. Fomos trabalhando essas questões. Quando você vai investigando, você vai percebendo que tem algumas questões, alguns gatilhos que vão disparando no dia a dia. E aí você chega em situações pontuais, né? Do trabalho de todo mundo. Então, de problemas de relacionamento que foi tendo com parceiros, com outras empresas. Então, é um gestor, né, bem ativo. E aí foi tendo problemas com outros parceiros, com outros gestores de outras empresas. Aí esses problemas relacionais, qual é o meu trabalho? Então é procurar, né, de onde é que vem isso, qual a representação interna desses problemas, porque, veja bem, eu não trabalho com aconselhamento, eu não trabalho com orientação, falando de estratégias, nem de mercado, nem de RH, nem de como você deve ter condutas, né? A minha especialidade é aprofundar e identificar onde é que dentro de você está impactando o que está te acontecendo lá fora. Como você está lidando com aquilo que aconteceu com você.
né? Então, procurando esse aprofundamento. E você vai trabalhando isso. E aí, inclusive para ajudar nesse mapeamento, uma das coisas que eu sugeri foi o uso, que eu faço há bastante tempo, há mais de 10 anos, de uma ferramenta que é o EPR, né, de mapeamento de resiliência, de capacidades de resiliência. E uma das que a gente chegou, né, sinérgico ao que a gente via falando, é a dificuldade em controle emocional. Né? Ou seja, então você enfrenta problemas e aí sai um pouco do ponto. Né? Você é muito impactado internamente, você se descontrola emocionalmente e sai da sua zona de conforto, o que é bem interessante até por outro ponto de vista, mas esse desafio foi criando problemas. Pode trazer problemas, né? É? E por que, nesse caso, é um bom exemplo, mas e por que isso acontece com a gente, Arthur? Por que na medida que vai passando o tempo, a gente vai começando a olhar para as coisas e, por exemplo, quando você fica com um pouco mais senioridade, né, e começa a se questionar tanto, é um olhar para a vida, assim, que você começa a olhar, fala assim, putz, cheguei aqui na metade do caminho, sei lá, quando você falou, daqui é só ladeira abaixo. O que faz essa pessoa mudar esse profissional, começar a ter a tal das crises ali é a idade, é o momento de vida, né? Por que esse executivo, por exemplo, ele começou a se questionar nesse momento e não há 20 anos atrás, sabe? Acho que é uma série de fatores, né, Wilson? Eu acredito que todo esse momento de vida, essa circunstância, esse contexto que você vai vivendo, tem toda uma questão biológica que vai se anunciando para você, vai te colocando frente a limitações, né? É invariável realmente, as questões biológicas elas vão se apresentando para você, para uns mais, para outros menos. Você começa a ter todo um relacionamento entre os mais próximos, né? Então as pessoas começam a ter netos, né? Os filhos já estão crescidos, os filhos estão em outra fase, você não tem mais a mesma energia, as pessoas não têm mais a mesma energia, muito embora ainda eu e muitos outros, né, tem muito gás para gastar, muita energia, ok, mas todo esse enquadre, né, multifatorial, tudo isso, começa a mostrar para a pessoa, e claro, a gente tem uma perspectiva, a gente sabe que a gente não dura para sempre, né? A gente tem uma expectativa de vida, né, que foi se ampliando, né? E quando a pessoa olha para frente, é fazer conta, é simples, né? Eu já vivi 61 anos, né? Eu vou viver mais 61? Não, pouco provável, né? Só se existe alguma grande revolução na ciência e nem sei se vou querer chegar, né, para mais para frente. Então, acho que essa questão de fazer conta, quanto tempo eu tenho de vida, né, com um nível de saúde razoável para poder trabalhar, me deslocar, fazer as coisas e tudo mais. A pessoa olha para isso e ela começa então a se questionar, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que ainda dá para eu fazer e assim por diante. Né? Muitas vezes é muito comum, sim, esse problema, né? Como eu trabalho com muitos líderes sêniores, esse problema se apresenta, né? Então, de fazer testamento, né? De começar a olhar para trás, algumas coisas começam a incomodar também, então quando se anuncia que você já não tem mais, né, o mesmo tempo de vida que você viveu para frente, muito pelo contrário, você olha para trás e começa a fazer então uma auditoria de tudo isso, para ver o que sobrou para você, o que você fez de bom. E é muito interessante que também o que você gostaria ainda de consertar, né? O que ainda dá para mexer. Também é comum, eu acho que 50-50 aí, talvez, né? Não existe uma estatística, pelo menos minha, a esse respeito. Algumas pessoas não querem mais olhar para isso, né? Acham que já não tem mais como mudar, né? E temos, né? A gente não deixa de ter neurogênese, por exemplo, né? Até morrer, né? O processo ainda está instalado, diminui substancialmente a curva da neurogênese, da produção de neurônios, ela diminui substancialmente, mas é possível você impactar inclusive em relação a isso, né? Hoje já se descobrem outros processos, que eu inclusive fazia um curso agora, sábado, né, que tem aí coisas que eu vou começar a mexer que impactam, né, na produção de novos neurônios, inclusive. Mas não só isso, né, como você começar a ser instigado, essa pergunta, esses desafios, quando você começa a aprofundar, você abre novas conexões. Esse é um grande
recurso que a gente consegue obter através da abordagem que eu trabalho hoje em dia. Você estimula todo o sistema de processamento adaptativo da mente, do cérebro, e você consegue então fazer mais conexões. E as pessoas então começam a fazer esses questionamentos e descobrir. Mas voltando um pouquinho no que eu comentava contigo, a hora que a gente identificou que controle emocional, como a gente já havia percebido clinicamente, era um ponto a ser trabalhado, aí, como eu sou psicoterapeuta, como eu tenho experiência e especialização nisso, né, eu vou nessa abordagem de caráter mais pessoal, no indivíduo. De onde que vem isso? Né? E, invariavelmente, né, eu digo que eu já sou torto, né, pelo meu olhar para ver isso, né, sou suspeito para falar. Óbvio, sou psicólogo e psicoterapeuta, mas eu não consigo, né, não chegar na mesma questão. Não, eu não direciono, não. Eu faço com que a pessoa vá buscando para onde que isso vai levando, né, onde as questões a vão levando. E chegam o quê? Chega numa relação extremamente difícil com o pai, por exemplo, né, de um pai agressivo. Mas não é esse agressivo, né, que a gente olha hoje em dia, não. É como os nossos pais, é como a sociedade foi sendo agressiva, né? De um tapa, e às vezes a gente um tapa na cabeça, um tapa no rosto, né, e coisas assim, que acontecia. E isso era normalizado antigamente. Né? Eu conheço essa história. Né? Eu, por exemplo, apanhei pouco. Né? Eu sou filho caçula, eu apanhei pouco, mas meus irmãos não. Né? Então, você vai chegando nessas questões. Essas questões vão criando marcas. Né? Porque é muito mais como você lidou com isso lá atrás. Sim, sim. Sim, né? Você sabe que eu estou com isso. Hoje eu consigo tangibilizar isso, né? Eu também nunca. Assim, eu já apanhei do meu pai, mas não me lembro de ter tido uma infância de menino que apanha, sabe? Então, assim, ali é um beliscãozinho, um tapa, uma surrazinha mais de leve, mas nada que tipo, me causasse algum tipo de dano a priori, né? Mas olha só que doideira, né? Eu tô hoje com 2 filhas petitinhas, né? Uma de 2, outra de 4 anos. E Arthur, é impressionante, cara. Quando elas começam, elas me tiram ali do prumo ali, né? Eu tenho esse problema, às vezes, desse gatilho ali que você chega num certo ponto, você não aguenta mais. A primeira coisa que vem na minha cabeça é bater. Eu falo assim, cara, eu vou bater nessas crianças, vou te dar uma chinelada, às vezes eu nem falo, mas eu penso. E eu fico me perguntando, de onde que vem isso? Por que eu não apanhar? Assim, eu apanhei, mas eu tipo, não tenho isso. Não tenho um histórico que na minha cabeça racional, de tipo assim, legal, eu era uma pessoa que apanhava, agora eu vou replicar isso com as minhas filhas, não. E eu fico me questionando isso. Eu falei, cara, é engraçado. E no trabalho, eu também não tenho, tipo assim, eu não sou uma pessoa agressiva, muito pelo contrário, né? Eu sou considerado um típico mineiro apaziguador, né? E é engraçado, assim, aí é onde você vê, cara, da onde que vem esse sentimento? Então, bom, primeiro que eu acho importante dizer que quem sou eu para julgar qualquer pessoa, né? E principalmente no meu papel de profissional. Óbvio que a gente não está ali para julgar qualquer pessoa, mas muito mais para entender e acolher comportamentos, desde do que aconteceu com esse gestor, por exemplo, até também entender que muitas vezes esse gestor, como eu já fui procurado então por um outro gestor, que veio dizer literalmente, eu estou aqui, né? Procurei uma indicação, vim especificamente, disse com todas as palavras, não estou aqui para ser julgado. Então ele já foi passando o recado. Ok, óbvio, fica tranquilo, mas eu estou aqui, né? Ele veio como um gestor, mas ele veio para tratar de questões mais de caráter pessoal, não era nem na empresa, né? Eu estou aqui porque eu preciso de ajuda. Qual ajuda que ele precisava? Eu agrido meu filho, né? De uma maneira que tá errada, né? Eu surro meu filho sem propósito, né? Do nada eu perco o controle de maneira tamanha que eu acabo agindo assim. Bom, ele estava ali para me pedir ajuda, já fui passando recado, não estou para ser julgado, óbvio, não é assim que eu trabalho mesmo. Você não pode, você não deve, eu não estou ali para dizer isso. As pessoas sabem o que podem, o que não podem, o que devem e o que não devem. Senão não existiria o remorso depois. Né? Eu estou ali para ser um recurso, para ajudar essa pessoa a conseguir
trabalhar. Mas qual é o entendimento que eu tenho com relação a essa questão que você traz, inclusive sua, né? Era mais normalizado, não é por isso que era certo, né? Então a agressão, a gente tem entendimento de que não é certo, de que não é correto, mas o trauma ele acontece muito mais, você fica com o trauma muito mais em virtude de como você lidou com isso, certo? Então, eu já apanhei de chinelo, lógico, beliscões, né? Chinelada, não sei o quê. A gente colocava caderno, livro na calça jeans, né? Para não doer tanto, né? E falava ai para a mãe, né? E coisas afora. Às vezes até começava a rir, a mãe falava assim, enquanto você não começar a chorar, você não vai parar de apanhar. Pois é, né? Olha que louco isso. Mas tinha essa normalização que existia, o que não significa que então que era certo, sim, mas ela proporcionava para quem também apanhava, né, talvez um nível melhor de resolução. Ele sabia que estava errado, tinha esse entendimento, né? Você sabia que era punido, mas não é isso o principal, inclusive, na maioria das vezes, até por estatística, sabe que a agressão física, né, principalmente nessa questão da educação dos pais, não é o que mais traumatiza, né? São outras questões. Agora, é comum sim, né, a agressão física, nesse caso que eu mencionei, né, de agressão física e a forma como ele foi tratado, né, e como já vinha sendo tratado. Um pai também amoroso, afetivo, que perdia o controle de maneira muito exacerbada em situações sem propósito, né? E aí a pessoa vai sendo impactada por isso, né? E ela vai tendo dificuldade em se adaptar, em adequar isso que acontecia na sua realidade. Não conseguiu lidar de maneira adequada. Isso cria marcas, né? Nós funcionamos em rede, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Então, eu sou o tipo de profissional, como tem outros, nós vamos aprofundar nessa neurologia, nessa psiconeurologia, para entender que o trauma ele cria uma rede. Nós pensamos em rede, funcionamos em rede. Várias partes do nosso cérebro estão especializadas em várias funções, ou seja, cria uma rede neural, certo? É como se você criasse, então, uma marca. E nós temos mecanismos de defesa, nós temos mecanismos de controle que vão criando as tais caixinhas, sim, os tais tapetes, que nós vamos colocando isso, metaforicamente falando, debaixo dos tapetes, dentro das caixinhas. A gente faz um exercício e gastamos, inclusive, uma energia psíquica gigantesca, muitas vezes, para conseguir deixar isso, entre aspas, de lado, porque de fato não fica, né? Para poder seguir em frente. E vamos conseguindo. Inclusive, Wilson, é muito típico e muito comum esse mecanismo na liderança, né? Porque precisa tocar, porque não pode mostrar afeto, porque não pode mostrar dor, não pode mostrar sofrimento. Existe uma cultura, infelizmente, muito nociva que não pode mostrar tristeza e assim por diante. Não pode mostrar muita emoção. Homem não chora, por exemplo. A gente ainda tem uma maioria de líderes homens masculinos, uhum, né, nesse mundo masculino que não pode chorar, né? E aí então isso para quê? Para poder lidar com essas coisas, né? Engole o choro, né? Apanha e engole o choro. Eu cresci justamente com essa perspectiva de que um líder, ao demonstrar hoje onde a gente já tem um pensamento diferente disso, né? Mas o líder não pode demonstrar uma fragilidade ali na frente da equipe, porque senão ele perde a equipe. Então isso é um jargão muito comum. Gente. Eu atendo muitas lideranças mulheres, né? Muito embora, né, o mundo feminino, nessa nossa cultura aqui ainda, né, seja, entre aspas, permitido chorar, acaba sim sendo qualificado como fraqueza. Sim. Né? E as mulheres sabem disso, sim, como ninguém, né? E os homens, muitos líderes homens, eles usam disso para desqualificar e para obterem mais poder. Então existe todo um jogo de poder, inclusive, na gestão das emoções, né? E o que está acontecendo hoje? Hoje você precisa das emoções para conseguir entender melhor o que está acontecendo com os outros. A sociedade foi mudando. Nós paramos de agredir tantos filhos, né? Paramos de agir, né, com ferramentas inadequadas por entender que não eram certas, né? Em algumas até funcionavam lá atrás. Eu atendo muitos líderes que falam, não, no meu tempo funcionava, estava certo, não tinha esse negócio de mimimi.
né? Então tinha alguma coisa que funcionava assim. Mas a gente começa a perceber que funcionava para aquela época e funcionava entre aspas. Não é bem assim também. Que ser humano que a gente estava gerando lá atrás. Então a gente foi desenvolvendo seres humanos mais sensíveis, né, com uma abordagem mais humanizada, e que é justamente a gente vai enfrentar dificuldades para lidar com os afetos hoje em dia, porque a gente está num período de muita transição, né? Então essa era a ferramenta, né? Ok, e agora? Como é que a gente faz para lidar com isso? Precisamos desenvolver novos recursos e fazer novo entendimento. Esse tipo de abordagem, então, voltando lá atrás onde você falou, olha, é mais específico. Eu vou abordar, vou identificar, nós vamos fazer uma ressignificação dessa experiência traumática, desse sofrimento, dessa história que a pessoa teve, onde ela vai hoje, com o seu eu adulto, entender melhor tudo isso que aconteceu, reprocessa, ressignifica e acomoda melhor dentro de si, né? Essa questão. Consequentemente, as questões de caráter afetivo, as questões agressivas que a gente encontra no dia a dia deixam de te ativar tanto, né? Você fica mais dono do que acontece com você. Não que você não vai mais sentir uma agressão do outro, mas eu vou ver você agressivo comigo, vou entender que você está agressivo comigo, né? E vou entender que essa agressividade ela não repercute mais tanto dentro de mim, porque eu vivi então uma agressividade também e isso não está bem acomodado. Então, se te incomodou, né, olhe para você, porque alguma coisa em você tem. Incomodou o quê? Foi agressividade? Incomodou o quê? Né? Foi o outro ter uma posse mais do que você? O incomodou foi um cargo? O incomodou foi uma fala? Né? E os profissionais, eles conseguem, durante o processo da terapia, ali, fazer essas conexões entre o que ele é e como ele está com aquele tipo de comportamento que ele está tendo no trabalho? Fica evidente, fica muito evidente. Não sou nem eu que preciso falar. Eles, né, cai a ficha assim, né? Cai a ficha assim, mexem com a cabeça, consentindo, no sentido de falar assim, agora eu entendo o que aconteceu. E simplesmente você desarticula. Quando você promove esse processo, esse encontro, né, com todas essas memórias, com essa vivência e tudo mais, né, é um insight que ocorre, é uma nova compreensão, uma ressignificação. Há uma dessensibilização forte nesse tipo de trabalho que eu faço. A gente trabalha com essa dessensibilização mesmo, com esse objetivo, inclusive, e aí fica muito mais fácil de você lidar. Aquilo para, né, de te tirar, né, da racionalidade, né, tanto quanto tirava, né? Então, a abordagem não é racional, né? Você tem que entender que é o outro que está errado, você tem que entender que aqui acontece assim. Isso é uma abordagem cognitiva. Claro que, óbvio, que todos precisamos entender, mas e aí, quando você repete? Quando você tem esse processo que não está resolvido, você precisa acesso a esse processo. Então, outras abordagens são importantes, sim, porque eventualmente você já tem recursos para fazer um nível de compreensão. Mas e quando você não os tem? Ou quando você só acha que tem, mas essa coisa volta, né? Existem processos dinâmicos, subjetivos, que você desloca. Então você acha que resolveu aqui, mas passa isso para uma outra questão, né? Você passa a ser agressivo, então, com uma outra pessoa, né? Ou em outros processos. Ou pior, né? Quer dizer, pior, não sei o que é pior, mas você passa a ser agressivo com relação a você mesmo, né? Com relação à sua saúde, com relação à sua família, não com os filhos necessariamente, mas privando-os de presença e assim por diante. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem complementar, né? Então, eu costumo dizer, olha, procura o especialista, né? A pessoa procura o especialista. Via de regra, quando é a empresa que me encaminha, as pessoas já passaram por treinamentos, já leram vários livros, passaram por treinamentos, mentorias, nunca vai coaching. chegar para você uma pessoa muito crua assim, que não faz ideia do que ela está fazendo ali, né? Ela a maioria já conhece, né? E me lembrei agora que, assim, como é que funciona o processo, então, quando vem através das empresas, né? Via de regra, o gestor de RH me procura, né, por indicação, me procura porque tem um líder, 2, 3, né, ou meia dúzia,
que precisam de determinado nível de desenvolvimento. É feito toda uma avaliação, um briefing para saber o que precisa cada um. Né? Então, alguns é para lidar melhor com as questões emocionais, por exemplo, com controle emocional. Né? Outros para lidar com outros processos. Então, a pessoa precisa... não tem um nível de eficácia adequado, precisa de um nível de desenvolvimento maior, precisa de mais criatividade, enfim. Né? Nós não somos perfeitos, então as pessoas têm as suas limitações. Aí o RH me traz essa questão, eu vou fazer toda uma leitura para procurar aprofundar, identificar especificamente o que cada um desses precisa ter desenvolvido. Num segundo momento, peço para que o diretor, né, ou o gestor de RH, né, o gestor ou de RH, conversem com esse profissional da empresa, apresentem para ele, né, então, Wilson, vem cá, eu preciso que você desenvolva, né, mais capacidade disso, mais capacidade daquilo, menos, né, melhora isso aqui, diminui aquilo lá, que diga especificamente o que estão esperando dessa pessoa. Né? Um terceiro momento, que pode ser em conjunto, que façam isso na minha frente, isso pode ser feito online, estou tendo muito online, ou presencial, que digam para essa pessoa, olha, então você precisa desenvolver essa capacidade, essas questões não estão bem, né? Está aqui o Arthur, um profissional especializado nisso, ele trabalha com psicoterapia executiva, trabalha com essa abordagem, tem essas formações e vai te ajudar. Tudo bem para você? Né? Geralmente as pessoas entendem que é importante, né? Concordam e vêm para mim. Quando é feito isso através da empresa com esse líder, chega para mim, eu valido tudo o que foi me dito pelo gestor ou pelo gestor de RH, né? Pelo diretor da empresa ou pelo gestor de RH. Valido para ver o entendimento que você teve disso. Entendeu? Ok, o que você precisa, como é que eu posso te ajudar? É muito comum, porque a empresa é isso, porque aquele gestor lá, o outro isso, né? Ok, mas e você? Eu estou aqui para ajudar essa pessoa. E explico que o meu trabalho é de caráter psicoterapêutico. Nós vamos fazer isso com o foco nessa habilidade, com o foco nessa capacidade, com o foco nessa questão de desenvolvimento. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro, que precisa ser trabalhado especificamente. A gente faz um plano de tratamento e, a partir daí, então, a gente vai especificando para onde isso vai te levando. Né? Então, tem todo um trabalho, uma estrutura de trabalho que eu vou aprofundando para identificar onde que a gente chega. Então, não vou te dizer que é importante falar de teorias, de coisas e tal, que o controle emocional é uma coisa fundamental. Você já sabe disso. Você só não está conseguindo. Ou, às vezes, nem percebe que não está conseguindo. Então, isso é qualificado, isso é esclarecido e só funciona se você realmente está de acordo. Se você estiver de acordo, então você entra dentro do processo. Via de regra, um processo de 6 meses, que pode ser estendido por mais 6 meses, e alguns processos precisam de mais tempo. Uma outra coisa que me lembra agora, é importante de dizer, dado às pessoas que provavelmente nos ouvem aqui, ou que podem vir a nos ouvir. E para os gestores também, né, para os diretores de empresa. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, Wilson. Quanto tempo de manutenção você precisa para trabalhar, para desenvolver a sua melhor máquina aqui dentro da empresa? Esses dias, numa empresa, o pessoal me disse 700 horas. É hora pra caramba. O outro me disse 1.700 horas. É muito de manutenção da máquina. Né? E quanto custa o investimento nisso? Você geralmente tem que contratar um técnico, né, especializado, que vem de fora, muitas vezes de fora do Brasil, para fazer a manutenção, não é conserto, a manutenção da sua máquina. Né? É muito tempo de trabalho para a máquina que te oferece o melhor rendimento, o melhor resultado, certo? E aí, claro, óbvio, né? Qual é a máquina mais importante, mais complexa? Máquina entre aspas, claro, né? Mas qual é o recurso mais importante e mais estratégico dentro de uma empresa, se não a pessoa, né? E quantas horas as pessoas dedicam, então, para manutenção ou reforma, né? Daquele que é o recurso mais valioso que ele tem dentro da empresa? A gente está evoluindo bastante nisso. Então, a quantidade de horas alocadas no desenvolvimento desses recursos, ou seja, do ser humano dentro das empresas e do ser humano como único, é cada vez maior.
né? Mas ainda assim está aquém do que é necessário. Mas a gente tem que entender que não dá para alocar tanto recurso. Depende do que a gente quer. Sim. Hoje as empresas estão tendo a consciência de quanto mais dinheiro, tempo e especialização você coloca em cima do ser humano, né? Fatalmente você vai chegar lá na frente. E você acha que essa capacidade, né, você poderia dizer assim, essa habilidade, essa skill, sei lá, competência de aprendizagem é hoje uma das principais competências relevantes assim, para um profissional? Qual esse entendimento capacidade? de aprender, de entender que ele tem que estar em constante autodesenvolvimento. Porque assim, a gente nunca ouviu falar, né? Acho que estou falando, nunca ouviu também, né? A gente está na nossa bolha aqui, mas eu, por exemplo, nunca ouvi falar tanto em autodesenvolvimento na minha vida, né? Então, assim, isso quando eu comecei a minha carreira, tinha muito essa discussão de autodesenvolvimento, você era muito focado em hard skills, né? Então a gente queria ser muito técnico, saber muito fazer aquela tarefa. Só depois que a gente começa a lidar com pessoas, num cargo executivo, em que você tem que fazer gestão de pessoas, tem uma equipezinha ali, já começa, né? É que você vira e começa a falar, opa, só a minha habilidade aqui de mexer com essa máquina aqui, com esse software aqui, não vai me ajudar não. Às vezes você chega para um colaborador e fala assim, olha, Fulano, tem que fazer assim, ó, esse aqui é um papel branco, você tem que colocar aqui os pontinhos, tem assim, ele fala, legal, não vou fazer não. E aí? Então, eu entendi, sim. Esse autodesenvolvimento hoje, ele você acha que é uma habilidade importante hoje? Eu acho que hoje tem uma pressão de demanda, de necessidade, né, infinitamente maior do que existia antes. Nunca deixou de ser importante, né? Então você encontra sociedades, você encontra momentos históricos em que as pessoas perceberam a necessidade, a importância do desenvolvimento dessas capacidades, né, em vários momentos históricos, na época dos gregos, das filosofias. Então, se você hoje olha para certas, né, questões de filósofos, já pontuando questões estratégicas. Sim. Você devia fazer o desenvolvimento. Inclusive do ponto de vista espiritual também, né? Líderes espirituais. Então, por exemplo, Jesus Cristo, não estou aqui para falar de religião, mas é um líder que já pontuava que você precisava fazer o desenvolvimento interior, né? Gandhi, né? E assim por diante, outros, né? Buda lá atrás, nossa, quanto tempo que é isso? Nem sei dizer exatamente quanto tempo, que as pessoas já apontam para a importância do desenvolvimento das capacidades. O entendimento que eu faço é de que para a sociedade foi se tornando mais fácil. Então, a coisa era mais, e também em determinados momentos históricos, vai ficando mais fácil e mais óbvio. Se você fizer isso, dá o resultado X. Faça, né, X, Y dá Z, certo? A gente está num momento de muito grande transformação. Né? O nível de transformação que a gente está encontrando na sociedade e de complexidade que a gente está atravessando, ela é muito maior. Né? O mundo VUCA, o mundo BANI e assim por diante. E aí começa a dar pipoco. Então você precisa de ter um entendimento mais aprimorado. Né? Você usou uma expressão num outro momento, né? Falando que o meu trabalho é meio o trabalho de um sniper. Né? Olhando para essa metáfora, eu diria que também a gente precisa olhar para as questões que estão acontecendo como um sniper mesmo. Onde é que eu preciso mexer de maneira mais fina, de maneira mais regulada, né? Mais aprofundada? Eu preciso ter um entendimento para que eu não fique gastando, né, tantos recursos em treinamentos, em falas. Eu diria que não vai demorar muito para que os RHs não precisem fazer mais tanto treinamento, porque as pessoas vão já ter lido tantos livros, passado por tantos processos, né, compartilhado tanto, né, que ok, então não é por aí mais que eu preciso fazer o desenvolvimento. Pensando nisso agora. Provavelmente vai chegar num ponto onde isso vai acontecer, né? Tomara, inclusive, que aconteça, né? Sob certo ponto de vista. Mas aí? E o conhecimento mais aprofundado? E você, apesar de saber, você consegue repetir. Tem uma frase que eu uso muito,
Que é assim, sabe aquela coisa que já te disseram, que você leu um livro, professor, pai, já disse para você, enfim, você foi buscar conhecimento e aí você vira para você e fala, caramba, não fiz de novo. Eu sabia, mas eu não fiz de novo. Ou o inverso disso, caramba, eu fiz de novo, a despeito de saber que não deveria ter feito. Eu fiz de novo. Então tem alguma coisa acontecendo que você precisa de acesso. Porque a gente é muito complexo. E não dá para cravar formulazinhas. Ah, isso é por causa daquilo. Ah, isso é por causa daquilo lá. Eu tenho, desde que eu me formei, se não me engano, é bom perder as contas nessas horas, 36 anos de cadeira, né? Desde lá. Eu saí da faculdade atendendo. Passei e por um período eu não atendi, né? Mas eu venho nesse mundo já há bastante tempo, refletindo nesse mundo. Trabalhei com vendas. Para eu me entender com vendas, eu ia na psicologia para eu conseguir, né, ter performance. Mas desde lá eu me surpreendo, às vezes atendendo alguém, né? Claro, tenho experiência, estudo, conhecimento, estou sempre à busca de mais. E eventualmente eu olho, penso enquanto eu estou atendendo, já sei onde é que vai chegar isso, né? Acho que é aqui o problema. Né? Entendi. E aí, ainda bem que eu tenho essa postura de ouvir, essa postura de acompanhar, porque o conhecimento está dentro de cada um. E a coisa vai caminhando, quando não é nada do que eu havia pensado. Ninguém melhor do que a gente. Né? Realmente, dentro da alma humana, dentro de cada um, tem coisas que a gente não faz ideia do que aconteceu. Eu trabalhava lembrei de um outro líder com dificuldade de performance, ele me procurou por conta própria, minto. Ele foi provocado, né, por um outro líder do setor, né, e aí ele me procurou. Né? Ele precisava de mais desempenho, precisava de mais desprendimento, precisava de mais capacidade de sociabilidade, se comunicar melhor e tudo mais. E tinha várias limitações. Para onde é que a gente foi? A gente foi na história. Um pai extremamente repressor, né? Uma criança que chama o pai para brincar e o pai, né, age com desrespeito e com desconsideração, com desqualificação. Né? E assim por diante. Aí a criança vai ficando mais inibida, mais tímida, vai para a escola. Vai para a escola, o que acontece quando você está funcionando de maneira mais inibida e tímida, com medo, você acaba sendo segregado. E aí, de onde é que vem a sua dificuldade de socialização? Vem daí. Ok, então, relação com o pai, relação com essas questões. E eu estava buscando, né, e especulando e trabalhando com essas questões ligadas, principalmente ao relacionamento paterno, né, com o pai. E aí, quando não, a gente se defronta com uma situação assim. Um dos principais entraves que acontecia dentro da dinâmica da pessoa era um acidente automobilístico. Né? Onde ele foi o único que não teve lesões graves. Muito pelo contrário, ele não teve lesão. Um acidente extremamente grave, onde pai, mãe, irmãos, todos se machucaram gravemente, UTI e assim por diante. E ele foi o único que saiu inteiro. Era criança, pequeno, então, né, pelos fatos ali, saiu desse jeito. Todo dolorido, todo machucado. Até pela timidez, não machuquei nada, não tenho nada, não sinto nada. Mas ele se sentiu culpado. Né? Olha como é que é a cabeça da gente quando a gente é criança. Né? E isso virou o trauma dele. Não tanto o acidente, mas ele ter sido o único sem lesão. Ele se sentia culpado. O pensamento infantil, né? Não adianta dizer, não pense isso. Não, a criança tem um pensamento que funciona diferente do adulto, da gente adulto. Né? Ela tem pensamento mágico, pensamento simbólico. Né? Ela achou que ela tinha responsabilidade, né, no machucado dos pais e dos irmãos. E ela não. Como é que eu saio limpo daqui? Como é que eu saio sem nenhum ferimento de corte, por exemplo? Né? E isso vira um trauma que impacta em toda uma cadeia de vida. Né? Então, assim, quem sou eu para dizer já sei onde é que está o seu problema? Eu preciso conhecer. Então, eu brinco às vezes dizendo que eu sou um neurocirurgião. Né? Entende? Então eu vou. É quase que a mistura de neuro com um detetive, né? Você tem que ir tateando ali para poder ver. Exatamente. Então eu chego a ter dificuldade, Wilson, confesso isso, mas isso para mim também é tranquilo e claro. Dificuldade em dizer, olha, como é que funciona isso? Como é que é isso? Me diga isso, me diga aquilo. Você é psicólogo, conhece bastante, há tanto tempo que você tem esse nível de compreensão. Né? Então, como esse processo ocorre? Né? Eu não tenho dificuldade porque
Eu prefiro perguntar, entender, conduzir. Essa é a minha habilidade. Exato. É para isso que eu estou ali. Exato, Entende? não, legal. E Arthur, assim, eu queria explorar um pouquinho com você agora duas faces que eu ia falar que seriam da mesma moeda, mas não sei se são. E é isso que eu queria falar para você, que é a resiliência e o burnout. Tá? Que eu sei que são dois objetos de estudo que você trabalhou aí e trabalha, né, há bastante tempo. Nunca também foram tão atuais, né? Aí todos os dias a gente basta dar uma googada aí que a gente vê que os níveis de burnout, de estresse aumentaram bastante. E na minha concepção, e aí começando a desenrolar essa ideia contigo, ela pode ser causada por não sei se existe isso, tá? Mas um excesso de resiliência, né? A gente foi muito quando veio a resiliência, a gente trouxe o conceito de resiliência para o mundo corporativo. A gente foi meio que do 0 a 80, né? Então assim, a gente falou assim, não, cara, o cara desistiu de um projeto, não é resiliente, desistiu do... Parece que assim, você não pode desistir das coisas, você tem que tentar até conseguir. Se você não conseguiu, é porque você não... se você não, né, não conseguiu, é porque ainda não terminou. E as pessoas, elas entram nisso de tal forma que aí você leva a máquina, né, a tal ponto que começa a quebrar. Aí eu vejo muito aparecer o burnout, aparecer o estresse e tudo mais. Isso faz sentido? É mais ou menos por aí? O que você tem aprendido com os estudos aí de resiliência e burnout? Bom, primeiro, Wilson, que você me dá um presente com essa pergunta. Não só para mim, eu entendo. Para todo mundo. Primeiro que talvez não seja exatamente isso que seja resiliência. Né? Eu digo talvez para deixar a coisa em aberto, porque eu acredito que não é. Né? Não é isso que é resiliência. Né? Está confundido. Eu gosto de usar também a palavra capacidade de adaptação. Mas adaptação não significa entrar em conformidade necessariamente. Né? Então tem muita coisa que é importante esclarecer sobre a questão de resiliência. Porque senão a gente está entrando... você não está sendo resiliente, essa sociedade do cansaço. Resiliente, então, é eu me adaptar a esse modo... né, de vida extremamente extenuante, excruciante, de exploração, de cansaço, de falta de qualidade de vida, né, em prol do quê? Né, em prol de faturamento, em prol de metas, em prol de objetivos, em prol de high performance, né, e aí eu fico, né, em prol de high performance e assim vai, né, multi-skills, Sim. né, soft skills, né, lá nas galáxias. Que você às vezes está se sentindo mal. Né? E quantas vezes eu me senti mal num tempo de ócio, por exemplo? Isso, eu acho que isso é o que a nossa sociedade faz com vários conceitos. Ela busca esses conceitos, adapta e usa a favor de todo esse sistema excruciante que a gente está vivendo. Eu lembro que na faculdade a gente estudava, por exemplo, Marx, e eu brincava dizendo assim, nunca se comprou tanto livro de Marx quanto no capitalismo. Né? Então é um paradoxo isso, né? Nunca se falou tanto disso quanto no capitalismo. Então a gente tem que tomar cuidado. Bom, burnout vem de bastante tempo esse estudo, né? Ainda esses dias eu assisti, ontem, para falar a verdade, um filme sobre Viktor Frankl, né? E ali é mencionado nesse filme, olha, ele estudava burnout antes da Segunda Guerra ainda, né? Freud falava disso. E as pessoas vêm falando de burnout já há um tempo. Né? É esse desgaste, né? O burnout está muito ligado a esse mundo do trabalho mesmo, né? Um estresse ocupacional é quando a gente vai se cansando e muitas vezes exatamente por excesso, entre aspas, de competência, né? Você fica nesse mundo de desgaste, esse grande desgaste vai gerando todo um burnout. Primeiro que é importante dizer, porque eu falei presente, um dos motivos é que o trabalho que eu faço não significa dizer que todos os problemas do mercado, das empresas, dos setores, do desenvolvimento humano está individualmente naquela pessoa. Não. Eu sou a pessoa que vai ajudar aquele líder, aquele gestor a trabalhar pontualmente a repercussão interna que está gerando um problema porque está ligado às suas questões pessoais.
né? Mas o entendimento que eu tenho de burnout, o entendimento que eu tenho de outros processos, é que existe toda uma questão social e contextual, histórica, inclusive no que está acontecendo, né? Isso compõe burnout, isso compõe estresse, né? Até porque a nossa individualidade, ela também, a forma como a gente é indivíduo, também está ligada ao momento social, ao momento histórico que a gente está vivendo. Então, a gente não pode perder isso de vista. Isso é um prisma, é um ponto de vista que a gente tem que ter. Importante, Importantíssimo, né? Mas vamos lá. Eu passei, por exemplo, por burnout, né? Quando eu trabalhava com vendas, e como eu disse, eu, né, estudava psicologia para conseguir ter desempenho em vendas, mas também para retomar a minha carreira de psicólogo, né? E eis que eu estou estudando burnout, né? E sabe quando você está estudando e você olha e fala, ops, isso está acontecendo comigo, né? E esse foi um dos pontos que me fez a cravar mesmo. Realmente, eu já queria sair desse mundo de vendas e vou sair mesmo, né? No meu caso, foi essa a minha opção, né? Eu acho que é importante as pessoas refletirem bem se elas devem ou não sair, né, do setor, da área, da empresa, porque não é bem assim. Às vezes você leva seu CPF junto. Com isso eu quero dizer, você leva você, suas neuroses e suas dificuldades, você leva junto com você. Então, trabalhas, né? E aí, talvez você deva sair, talvez não, né? Enfim, o burnout é esse desgaste excessivo muito ligado às condições ambientais. Então, sim, existem condições de trabalho, existem questões culturais da empresa que precisam ser trabalhadas, né, para que você não gere, né, empresas tóxicas, para que você não gere o burnout, né, para que você não gere tantos estresses que as pessoas não conseguem lidar com isso. O burnout ele é um cansaço, eu poderia dizer que o burnout é um cansaço extremo, assim, é um cansaço também, físico? Ele acaba muitas vezes repercutindo no cansaço físico, né? Porque a gente mobiliza energia para tentar resolver, para tentar entender. Há uma despersonalização também, um processo de despersonalização. Você vai sendo tão impactado, você vai desistindo, você não vai percebendo recursos, não vai conseguindo, então vai se misturando com aquelas suas coisas pessoais. E aí você vai entrando num quadro onde você praticamente você fica extenuado. E esse extenuado não é só fisicamente, né? Você não consegue mais funcionar, né? Você não consegue pensar. Qual que é a você diferença fica extremamente... para depressão, por exemplo? A depressão é um processo, via de regra, também tem um impacto da sociedade muito grande sobre a questão da depressão. O contexto também contribui bastante, mas a depressão, notadamente, ela está muito mais ligada às questões da personalidade mesmo, né? Muito mais isso. O que significa dizer que quando você, e se você puder gerenciar as questões contextuais, ou seja, as questões ambientais do trabalho, conseguir dar treinamentos para os líderes, treinamentos para os colaboradores, né? Mexer na cultura da empresa, regular metas, regular planejamento, fazer essa administração através de outras ferramentas no processo produtivo, no processo laboral de trabalho, você consegue minimizar e talvez sanar os problemas de burnout que você está gerando ali dentro. E a pessoa consegue se readequar, ela sai do processo de burnout e ok, vocês rodam de novo. Legal. Então, tem fatores ambientais muito importantes em todo o processo que ocorre na questão do burnout. Por isso que é como se fosse uma depressão do trabalho, mas não é depressão, não é exatamente isso. Agora, processos de burnout podem levar a processos depressivos, né? Daí começa a inviabilizar, mexer demais com a pessoa, ela já não consegue mais trabalhar adequadamente, ela consegue ter limitações de capacidade, de desempenho, o meio começa a agir sobre ela começa a ter problemas relacionais, ela não quer mais sair e assim por diante, e você pode... Né, e isso não tá só na alta liderança, né, Arthur? Isso aí também não, você vai para a média, para colaboradores. Exatamente, né? Em todos os níveis, sim. E a resiliência, você falou assim, olha, isso não é resiliência. Então, o que é resiliência? Olha só, no meu entendimento, a resiliência é uma capacidade complexa, multifatorial. Inclusive, o teste que a gente usa é o EPR, ele faz um mapeamento de 11 capacidades, né?
Não que você só vai ser resiliente se você tiver ok em todas, né? Mas dado os desafios, às vezes você precisa ter todas elas à sua disposição. Onde você precisa ir equilibrando. Exato, porque você trabalha em um setor que vai te impactar por todos os prismas, e aí você precisa de bom humor, você precisa de ter um controle emocional, você precisa de uma capacidade de reflexão adequada, você precisa de um nível de sociabilidade mais ampliado, né? Você precisa conseguir focar nos seus valores positivos e assim por diante. Quais que são essas ondas? Você Eu sabe fui de citando cabeça? aqui. Vamos lá. Aceitação positiva de mudanças é o nome do termo, do fator, né? Escala Pilares de Resiliência, por isso que eu falei PR, Escala Pilares de Resiliência. Eu uso já há mais de 10 anos. Então, o que é? Aceitação positiva de mudanças. Né? Esse o nome praticamente já entrega. Ou seja, como eu lido com as mudanças. Como eu encaro mudanças e como eu consigo gerenciá-las, né? De uma maneira positiva. É um pouco de para que lado do copo eu estou olhando. Sim, né? sim. Isso ajuda, é uma ferramenta fundamental de como você vai encarar. Né? Eu tive uma avó portuguesa que vivia junto com a gente em casa, ela falava assim, há males que vêm para bem. Né? Uma avó portuguesa, né? Há males que vêm para bem. Né? Ela falava, ok, então e era engraçado porque era um mantra isso, né? Toda vez que acontecia alguma coisa ruim, ela pontuava essa questão. Sim. Isso nos ajudou a ter um outro olhar. Tipo, olha para o lado positivo do copo, né? Para o lado cheio do copo. Né? Olha para o outro lado. O que isso pode ajudar você? Né? Não para negar. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes isso é usado para negar o que tem de negativo. E aí você esquece, finge que não viu, racionaliza o negativo. Isso também não funciona. Então tem que tomar cuidado com o que foi sendo feito da psicologia positiva. Né? De você tem que pensar positivo, tem que entender positivo. Tá, e o que eu faço com o negativo? Exato. Engulo o choro? O choro também é, aspas, negativo. Eu só engulo, então pensa no positivo, engole o negativo. Não é isso que ela, inclusive, que ela pontuava pra gente. Tem males, olhe para os males. Olhe para o que aconteceu de ruim. Né? E desse limão pode vir a limonada. Então, se implique em conseguir fazer esse processo de transformação. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Né? E a empresa pode te ajudar, inclusive, a entender o que dá para a gente fazer com isso aqui. Sim. Né? Me lembro até de um... Não sei se você já assistiu o Divertidamente, lá da Disney. E o papel que a tristeza tem, né? Ela é sempre subjugada, né? E tudo, e quando chega você vê que assim, a tristeza ela é a personagem principal, né? Ela ajuda a fixar a memória, ela ajuda a fazer tudo para... Então vamos lá, tem a aceitação positiva de mudanças, mas é importante esse enfoque. Depois tem autoconfiança. Autoeficácia, eu brinco dizendo que é prima irmã da autoconfiança, porque parece a mesma coisa, mas é diferente. Né? Depois, empatia. Então, aceitação positiva de mudança, autoconfiança, autoeficácia, a noção de que você faz alguma coisa que consegue realizar bem. Empatia, orientação positiva para o futuro, capacidade de reflexão, bom humor, sociabilidade, valores positivos. Tem 2 ficando para trás aqui. Né? Tinha feito uma colinha aqui. Né? Aí eu vou lembrando, né? Bom humor eu falei, empatia eu falei, valores positivos, porque você precisa, né, ter um bom direcionamento. Em que eu acredito? Honestidade e assim por diante. Eu ia te perguntar. Esses valores são os seus valores e, obviamente, você vai confrontar esses valores com os valores da empresa que você está também. Né? Independência é o que faltava. O que é a capacidade de independência? Está muito ligado a você falar, deixa comigo. Né? Proatividade, capacidade de resolver por conta própria também. Então precisa de um nível razoável de puxar a sardinha para o seu colo, puxar coisa para você. Né? Porque não dá só para colocar no colo dos outros. Isso também é uma dificuldade. Eu fico, então resolve os outros. Não é comigo, eu não dou conta, então eu preciso puxar alguma coisa para mim também. Então, né, no decorrer disso... Essas habilidades, elas funcionam quase que como um guia mesmo para você poder dar uma olhada. Exatamente, e ver onde você tá. Né? Agora, tem que tomar muito cuidado. Eu uso isso como um teste, a gente aplica teste. Né? Mas a maioria dos testes, absolutamente a maioria dos testes, eles são autorreferentes. O que eu quero dizer com isso? É você que responde sobre você mesmo. Entendi. E se você tiver um viés muito significativo sobre a resposta que você está dando? A gente já falou nisso num outro momento. Né? Se você tiver um viés muito significativo,
você vai estar errando, então dá um viés no teste. Está valendo errado. Né? Claro, mas o teste ajuda? Sim, eu uso, né? Recomendo que a gente use isso como orientação. E ele consegue te dar vamos colocar esse alertinho assim, pessoal, opa, tem um viés aqui. Esse caso que eu citei, né? Clinicamente, pelo olho clínico, né? Pela conduta, por todo a entrevista e o atendimento, a gente já tinha percepção de onde estavam as questões. Né? Qual era a questão? Por exemplo, era controle emocional? Era, mas não era autoconfiança. Né? Isso, né, a gente já percebia, mas você pode tanto descartar algumas questões a serem trabalhadas, como ajudar a direcionar o teu plano de tratamento. Para onde é que a gente vai direcionar? Caramba, deu um nível extremamente baixo de controle emocional. Porque por mais que a gente tenha um viés também, eu digo, é como você tirar uma foto. Eu sei que ali vai estar o Wilson. Né? Você pode estar disfarçado, você botou o óculos, pintou o cabelo, está de chapéu, né? Tirou a barba e assim por diante. Mas se eu olhar bem atento, eu vou perceber você naquele teste. Né? Então, por mais que eu tenha uma distorção, eu vou conseguir identificar. Mas eu acho importante dizer que aquela questão principal que você trouxe é assim, a resiliência virou um fardo. Né? A pessoa tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Não é bem isso que é resiliência. Resiliência implica em identificar adequadamente o que está te acontecendo. Então, identificar significa que às vezes o problema não é você. Né? Então você tem que identificar, abordar essa questão, saber trabalhar com ela, ter as ferramentas adequadas para trabalhar com ela, com aquele desafio que está na tua frente, abordar esse desafio, resolver o desafio e não só resolver o desafio, mas sair dali melhor. Então, talvez esteja ficando alguma coisa para trás nesse conceito de resiliência, porque resiliência verdadeiramente é você sair diferente, melhorado, reconstruído daquilo que te aconteceu. Né? E isso implica dizer, por exemplo, que eu entendi o que está acontecendo nessa empresa e eu não quero ficar mais nela. Porque se eu desenvolvo autoconfiança, né, realmente de maneira adequada, se eu passo... Se a minha autoconfiança, então, está sendo destruída por causa da minha dificuldade de controle emocional, estão me chamando de incompetente e assim por diante... Né? E eu trabalho também minha autoconfiança, eu trabalho então melhor o meu bom humor, eu desenvolvo outras skills, outras ferramentas, outras capacidades. Então eu vou olhar e falar assim, entendi que aqui não é meu lugar, essa empresa está doente. Exato. Né? Ou então vou sair, ou então vou ficar. E vou mudar essa realidade. Consigo, inclusive, entender melhor você também, que está sendo agressivo comigo. Sim. E vou te convidar, através de um processo de comunicação não violenta, por exemplo, eu vou conseguir manejar melhor esse processo de comunicação não violenta para contribuir para que você faça a mudança nesse processo. Eu passo a ser mais capaz de gerar isso. E não simplesmente um mecanismo de conformidade que acaba sendo um processo de subjugação das pessoas. Você não está sendo resiliente o suficiente. Legal. Isso não só em resiliência, né? Isso é muito comum em tudo. Sim, isso é muito interessante, porque a partir do momento que você tem essa clareza, se eu posso dizer assim, você começa até a entender melhor o movimento do mercado. Eu já passei por várias situações de desligamento, por exemplo, né? Eu tendo que desligar e eu sempre achei, são momentos terríveis, muito ruins mesmo, e eu sempre observava como as pessoas se comportavam diante daquela notícia, né? Se elas pensavam assim, putz, não, realmente... beleza, houve aqui um descompasso entre que eu acredito e faço e você acredita e faz, e tudo bem, e vou procurar outro. E há pessoas que tentam justificar, né, aquela questão como se fosse a culpa sua ou da empresa, né, e não estão olhando o meu ponto. Então aí já aconteceu várias situações. Mas o fato é que a empresa, né, as empresas em si, elas têm uma que existir, né? E quando há esse descompasso seu com esse propósito de existência da empresa, é melhor. Então, assim, e só vai entender isso quem já foi desligado, né? Quem já foi demitido em alguma situação. Que aí você vai chegar e vai falar assim, cara, não é isso mesmo, a empresa quer ir para cá,
eu estou indo para lá, eu estou entregando X, ela quer Y. Não tive às vezes a competência de fazer isso aqui, ou às vezes estou tranquilo porque realmente não iria conseguir mesmo, porque eu não gosto de fazer isso, não gosto. Então tá tudo bem. Vou ir para outra empresa e vou, agora sim eu vou procurar uma empresa que já se encaixa mais dentro daquilo, né? Então acho que quando você tem clareza, né, desses aspectos relacionados à resiliência, acho que para mim ficou mais claro. Não sei se o pessoal pegou aí, mas acho que para mim ficou mais. Quando você começa a olhar para as coisas que acontecem contigo na vida também. Eu citei um exemplo aqui de uma demissão ou de um desligamento de uma forma diferente. Você não começa você começa a olhar o contexto, né? Não só você, né? Como se você fosse o problema de tudo ou você fosse a solução de tudo. Não. Ou eu consegui descobrir que eu estava implicado nessa questão também, que eu tinha certas dificuldades, que mexia em questões pessoais, inclusive, que me ativavam, né? Eu tô com elas bem trabalhadas agora. Agora, eu consigo entender também que os meus valores não estão condizendo com os valores da empresa, né? E não estou disposto a bancar esse processo de mudança, né? Ou não encontro por onde fazer esse processo e impactar na empresa a ponto de que modifique essa cultura. Porque a gente cria uma cultura organizacional. Exato, né? Exato. E ela fica muito pesada, muito difícil. Ela é mantida por, né, setores estratégicos, né, que vão resistir a essa mudança. O que a posição que você ocupa nessa empresa, né, através dela, confere capacidade de alterar essa cultura? Depende. A coisa não é tão... então, se eu não estiver em altos postos, eu não vou impactar. Não, tem pessoas que impactam com certas atitudes lá embaixo, né? Hierarquicamente falando. Não porque sejam seres humanos de menos valor, né? Mas justamente porque são pessoas, às vezes, de extremo valor, conseguem mostrar isso, a empresa percebe, pode ser, né? Não é um processo de idealização, de conto de fada, que então tudo é possível, tudo vai mudar. Mas a gente sabe que pode ser que ocorra sim. Às vezes você encontra um consumidor ou um colaborador, né, em um setor lá, né, que tem considerado de pouco valor, é mexido de tal forma, né, ou ele passa a posicionar-se de maneira tão importante que o resto da empresa passa a olhar e pode mudar muita coisa. E quando você confronta com a realidade também, né, Arthur? Assim, aí vai e na maioria das vezes acontece e as coisas vão mudar, né? A sua perspectiva vai mudar, né? Eu lembro que quando eu era gestor de marketing, né, eu sempre quis trabalhar com varejo. Eu olhava o pessoal trabalhando com varejo, assim, falava, cara, trabalhar com varejo deve ser muito legal, dinâmico, tudo mais. Vou procurar uma oportunidade de varejo. Encontrei uma oportunidade, uma grande rede de shopping centers. E aquilo para mim foi muito legal. Fiz o processo seletivo, passei e tal. Entrei para poder ajudar ali no marketing dessa rede, de um dos shoppings dela. E Arthur, assim, eu adorava a empresa. Cara, pensa assim, o cara comprado com os valores da empresa, os censos ali. Eu gostava demais do senso de dono que a empresa tinha e transmitia isso para os funcionários. Meu gestor na época era um cara muito difícil de relacionamento, mas é um cara assim genial. Me deu várias sacadas assim. Até nas broncas dele, assim, era algo que eu sempre aprendia com ele, né? Só que aquilo foi passando, aquele tempo foi passando, eu comecei a olhar, falar, olha... E assim, não sei, quem trabalha em shopping center, você trabalhou em shopping center também, cara, assim, shopping center é meio que você deixar a sua alma lá, né? Exato. Você vai lá, não tem dia, não tem hora, não tem local, final de semana, festa, Natal, esse período é um tormento, né? É tudo muito... o nível de dedicação que você tem que ter para aquilo é extremo. Eu via meus pares, muitos deles, né, maravilhados com aquilo tudo. Dava final de semana, domingo, eu via que tinha gestores, né, colegas meus de outros shoppings que iam para o shopping para poder passear, olhar, ver como é que está o movimento do shopping.
E rapaz, aí eu falei, pô, eu tenho que ter também esse comportamento, né? Eu tenho que ir, como assim? Eles estão certos. E se a pessoa gosta daquilo ali, faz parte do trabalho. Então vamos lá. Só que isso, Ratu, ia me trazendo tanto assim. Como eu brinco eu fui emburrecendo. Parece, né? Parece que eu fui emburrecendo. Tudo que eu entendia de marketing, eu fui ficando burro, inseguro. Eu comecei a ficar inseguro com as decisões que eu tomava. Quase em burnout. Quase em burnout, porque eu trabalhava demais, tinha uma entrega muito grande, mas já não estava fazendo aquele reconhecimento assim mais, né? E eu me lembro que quando me chamaram, assim, isso depois de um ano, eu já estava extremamente assim, falei, cara, o que eu fiz? Eu era tão feliz, né? No que eu fazia, e eu entrei para aqui, agora o que eu vou fazer e tudo mais. E aí aparece assim, óbvio, né? Os teus gestores, a empresa, ela percebe isso, né? Eu não deixei, tanto é que eu entreguei as minhas metas, ó. Legal, o shopping cresceu pra caramba e tudo mais. Mas eu não era questão de felicidade. Eu adorava aquilo que eu estava fazendo, mas eu já não sentia... muitas vezes, inclusive, é problemático. Né? Que assim, eu gostava, eu achava legal e tudo mais, só que assim, cara, não é isso que eu quero pra mim. Uhum. Esse negócio de trabalhar, assim, no meu caso, trabalhar com varejo para mim é quase uma síndrome de Estocolmo corporativa, né? Foi mais ou menos isso. Comecei a ler um artigo sobre isso, interessante. Não queria abandonar, não queria largar o osso, porque era um sinal de derrota. Então para mim, quanto para aqueles que me contrataram, que depositaram uma confiança em mim, eu falei, cara, eu não posso abandonar o barco e pedir para sair. Só que aconteceu que nesse momento, nesse movimento de reflexão e tudo mais, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Acontece de me chamarem, né? Eu me lembro até hoje, me chamaram, sentou lá a minha gestora na época da rede, meu superintendente e tudo mais, falou isso, cara, seguinte, ó, não vai rolar, a gente está vendo que a gente quer ir para esse lado aqui, a gente acha que você não vai nos ajudar a ir para esse lado, né? Me lembro que o shopping queria ir para um caminho mais ali de posicionamento, de moda, de algo mais fashion, tal, cara, que tem nada a ver comigo. E, cara, naquele momento, mas uma alegria consumiu meu coração, que eu falei assim, cara, eu nunca vi ninguém ficar alegre na demissão. Eu fiquei alegre na demissão. Obviamente contido, né? Muito respeitoso, porque também eu achei que seria um desrespeito transparecer isso também. Hoje não acho que seria todo mundo desrespeito. E eu entendi super bem. Aquilo fez sentido, porque eu falei, cara, realmente, vocês estão querendo ir para esse caminho aqui, não vai ser eu que vai levar vocês para esse caminho aqui. Eu realmente não tô indo ali. Só que assim, esse caminho, esse percorrer até chegar nesse momento foi muito difícil. Então assim, você não foi resiliente o suficiente? Talvez sim, talvez não. Né? Dentro desse entendimento que eu tenho de resiliência, até podemos dizer que sim, né? Mas então você não se adequou ao que eles queriam, né? Então não é exatamente isso. E por outro, você fala que a coisa não é assim, ó, é desse jeito. Você descobriu que haviam outros valores ali, havia um outro direcionamento que estava ligado aos valores, né? Então eu não quero ir por esse direcionamento, isso não está ligado a mim. Mas se eles colocassem você num processo de psicoterapia executiva lá com o Arthur, né? O Arthur ia resolver, né? Resolver você, ia consertar você. Talvez não. Aliás, me lembrei de uma coisa que eu digo isso sem esquecer nesses momentos. Pode ser que você me traga esse líder e esse líder descubra de que não quer ficar aqui. Essa é exatamente a pergunta que eu ia fazer. E isso já aconteceu. Eu ia perguntar se já aconteceu isso. Já. Né? Então, eu vou falar primeiro desse seu exemplo. Né? Então, pode ser que você faz um trabalho e entenda melhor e que realmente descubra. E você diga para ele, peça para ele se pudesse ter pedido demissão. Gente, entendi que não bate com essa cultura aqui. Ou, então, entendi que nossos direcionamentos, nossas culturas, nossos valores estão diferentes. Mas deixa eu comunicar
né? O que eu penso? Olha para isso aqui, pensa nisso aqui, o que é que dá para a gente fazer? Então talvez pudesse também haver uma outra via de encontro nesse processo. Como também poderia ter sido feito uma reflexão onde esses gestores pudessem ter passado por um processo, né, de aprimoramento reflexivo, talvez até por psicoterapia executiva, né, ou então de entender, não, opa, peraí, né? Acho que o Wilson foi contratado por um outro viés. E se a gente pensar nisso? Ou vamos fazer um trabalho diferente com essa empresa aqui para que a gente... O que é que está acontecendo? Então, as coisas não são tão definitivas. Faz sentido? Faz total, né? E o empresário, assim, colocando aqui na cabeça de um empresário um pouquinho mais... né, assim, vamos colocar um pouco mais desconfiado, assim, ele fala assim, putz, mas eu vou estar mandando lá o meu executivo pro Arthur e o cara vai pedir demissão e, pô, vai fazer o cara ser desligado, né? Eu mandei o cara pra, como se assim, eu mandei o cara para consertar e estragou. E aí estragou de vez, para mim, né? Estragou para mim. Olha só, sim, né? E não. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ficar claro, né, que você tem que ter a pessoa como um todo ali, na sua potência mesmo. E se a potência da pessoa significa ela te questionar, então, meu amigo, dê conta dessa dor de barriga. Você tem que saber, você quer esse líder, ele é muito caro para você, principalmente do ponto de vista estratégico e tal, não valores só. Ok, então lide com ele. Sim. Né? Mas pode ser que o líder, né, vai entender que ali ele vai fazer mal para si e mal para a empresa. Ué, você não está dizendo que o recurso humano é o principal para você? Que as pessoas merecem e devem se encontrar e serem felizes? Então, dá um grande abraço, boas recomendações, vai ser feliz onde você possa dar o melhor de si. Você antecipou algo que iria acontecer a qualquer momento e você está otimizando seu recurso. Quanta coisa quanto tempo, dinheiro, enfim, dá para nominar muita coisa aqui que as empresas perdem por ter alguém, não só líderes, em vários níveis no processo da organização, por estarem, né, no local inadequado, trabalhando do jeito inadequado e assim por diante. Né? O caso tanto que ele vai conseguir, e ele pode também, o risco que você corre dele chegar a um certo ponto que ele acaba até contaminando as outras pessoas, né? Sim, ou exato, causando problemas na empresa. Um dos gestores que eu trabalhei, uma empresa de caráter internacional, mencionando rapidamente, ele fazia parte, né? Era um gestor de alto nível ali dentro da unidade aqui da região, e ele ia ser promovido, né, para a gestão geral, como CEO da unidade, certo? Então, ele precisava de algumas skills, né, de refinar algumas skills. Já era muito bom, já era muito bem qualificado. Líder sênior também. Né? Então, muito bem qualificado, valores, muito bem quisto e assim por diante. Ok, então agora ele vai ser promovido, olha que presente, né? Você vai receber a gestão da unidade como um todo, uma empresa de nível internacional. Você vai, então vai lá, passa por esse processo aqui que nós conhecemos, esse processo de psicoterapia executiva lá, né, com o Arthur Fernandes. Ok, ele chega, né, a gente começa a trabalhar, começa a, né, levantar algumas questões e o processo começa a patinar, entre aspas, vamos dizer assim. Eu vou sentindo como comigo, você está aqui se você está comigo se for para desenvolver. Quer realmente dizer, não, quero essa posição, quero esse desenvolvimento, vamos identificar o que você precisa desenvolver, né? Mas aí tem o feeling, eu fui percebendo, peraí, tem alguma coisa não dita, tem alguma coisa que não está clara, né? E fui trabalhando, fui aprofundando, fui chegando nisso, né? E chegando na verdade da relação, inclusive comigo, porque desmarcava, né, atraso, o processo ficava difícil, eu costumo dizer para gestores e para os próprios profissionais que me procuram, eu falo, olha, se não estiver funcionando, você vai perceber, vai ficar muito claro e eu vou perceber também. E se eu perceber, eu vou dizer, não está funcionando, e se você perceber, fica à vontade para dizer, Arthur, a gente não está indo para lugar nenhum. Fica muito claro, porque ou funciona esse tipo de processo ou não funciona. Né? Não estava funcionando, vamos conversar, o que é que está acontecendo? Né? E assim por diante, não me recordo especificamente como a gente falou. Conclusão, Arthur, não quero esse presente. E a empresa estava avisada, não quero esse presente. Não me esqueço até hoje, era tipo o meio da semana, né? Ele pegou o avião, foi para a central,
do Brasil, em São Paulo, foi lá, não paguem tal curso que vocês vão me colocar em tal curso, de, né, determinada empresa de referência, né, para desenvolver mais habilidades e tudo mais. Não façam isso, porque eu realmente não quero. Não façam isso. Né? Eu quero sair. Ele já queria. Mas isso é uma coisa que estava mal resolvida para ele. Né? E aí o processo ajudou a perceber que ele não queria. Né? E inclusive a se posicionar. Trabalhamos mais adequadamente com mais 1, 2 sessões para ele entender melhor esse processo e fazer o processo de desligamento. Saiu da empresa. Ele decidiu sair da empresa, no caso. Porque problema? Não. E sim porque o nível de desafio era ampliado. Né? E olha que ele foi salvo da empresa. Imagina, você tirou, você obviamente e ele também no processo fez com que a empresa deixasse de ter um CEO que ia provavelmente fazer um estrago. Talvez não um estrago, mas a empresa ia entrar num limbo de um nível porque é um profissional extremamente caro, bem quisto, com um nível de habilidades lá na frente, ampliadas e tudo mais. E 1, 2, 3, sei lá quantos anos, talvez menos, mas você ia, né, a coisa ia ficar... Uma hora ia dar um problema. E ele poderia, por exemplo, sair então como um mau gestor. Exato. Né? A empresa poderia ficar em péssima conta histórica para ele. Essa empresa é horrível, não gosto dessas pessoas. Né? Ia azedar o caldo, né? Ia estragar aquilo ali. Exato. Quando, pelo contrário. Né? Então, tragam uma pessoa que realmente faça um processo, né, bem adequado para você perceber que é essa pessoa ali dentro. Isso eu acho que a gente precisa ainda de ter bastante maturidade aí dentro das empresas, principalmente das lideranças, os donos, né, os empreendedores, em perceber isso e internalizar isso mesmo, que está tudo bem, que foi algo melhor. Né? Eu me lembro de uma vez que eu fui tentar comprar um carro, estava muito barato. Aí eu desconfiei, né? Falei, cara, esse carro tá meio barato demais, né? Aí paguei lá essas empresas que fazem perícia, vistoria. Eu me lembro que era R$300 na época. Paguei, o cara falou, ó, esse carro aí tá com suspeita de ser clonado. Mas é suspeita, vou ter que cortar aqui. Falei, putz, mas o carro não é meu. Liguei pro cara, falei, ó, o seu carro aqui tá com suspeita de ser clonado. O cara falou que quer cortar para poder ver. Gostei muito do carro, a mecânica do carro tá excelente. Se você deixar cortar e não for clonado, eu pago o conserto aqui e vou ficar com o carro. Agora, se for clonado, você se vira. Não, tem que ver, porque eu peguei esse carro com fulano, com ciclano, porque o cara sumiu, ou seja, era um golpe, né? E aí eu lembro que eu cheguei na empresa e falei com um amigo meu, falei assim, cara, putz, perdi R$300. Ele falou, perdeu não. Você deixou de tomar um prejuízo aí, sei lá, de 20 e tantos mil. Imagina só essa bomba na sua mão que você ia ter se descobrisse que ele foi clonado. E é muito mais ou menos isso, né? Assim, você ter a possibilidade de ter que ficar com um colaborador em uma posição que não é aquela que ele está feliz, mas por quê? Pelo fato, muitas vezes, da cultura empresarial, ela rechaçar pessoas que têm isso. Por exemplo, se eu chegasse para mim hoje e falasse, você quer ser o CEO da empresa, por mais que eu não quisesse, eu te falo que, cara, como é que eu vou falar não? Como é que alguém chegar para você, cara, você quer ser o CEO aqui? Como é que eu vou falar, assim, talvez, que eu não tenha as competências adequadas para isso? Eu vou admitir. O fulano aí, para mim, rapaz, principalmente, as pessoas estão achando que eu tenho, e principalmente também, muitas vezes, por causa do salário. Exato. Né? Eu me lembro, não sei se você se lembra da Janine, lembra da Janine? Que trabalhou com a gente no diário há muito tempo. Uhum. Ela, para mim, é um fenômeno com relação a isso, cara. Você não tem uma pessoa no mundo que não reconheça as competências da Janine. A Janine é uma das pessoas mais competentes daquilo que ela trabalhava no comercial, era a parte ali de assistente comercial. Ela é a pessoa assim, que ela, né, como a gente diz lá em Minas, assim, você ia com fubá, ela já trazia o angu pronto, né? E eu perdi, na verdade, assim, as vezes que ela foi chamada para ser gestora.
que chegaram para ela e falaram assim, ô Janine, pô, aqui ó, tem uma oportunidade na área aqui, vai ser gestor da OPEC. Não quero ser gestor não, quero fazer exatamente isso que eu tô fazendo. E eu várias vezes julguei a Janine, falei assim, cara, a Janine não tem ambição, né? Ela, pô, já deu. Só que do período que eu tava aqui, umas 5, sei lá, 6 vezes ofereceram para ela ser gestora e ela não quer. Aí com a maturidade, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, a Janine, assim, ela foi do caramba. Porque... Talvez para fechar, Wilson, eu trabalho então muito com os gestores e com empresários e muitas vezes o problema ocorre com sócios. Aí o buraco é mais em cima, vamos dizer assim, né? Sob certo ponto financeiro, porque pode colocar sob risco, às vezes, a continuidade da empresa. Exato. E quando o problema é nesse nível, né? Que casamento que eu vou ter, né? Assim como às vezes o problema é do teu casamento, Exato. Né? Então a gente está falando disso, né? Falando desse encontro. Então eu não proponho nesse trabalho, inclusive, a solução e o melhor caminho. Não, é o caminho seu. Legal. Eu proponho te encontrar com você mesmo, com o seu caminho. Eu estou aqui para isso. Mas qual é o meu melhor caminho? Eu não faço a menor ideia. Eu digo isso com toda tranquilidade. Arthur, o que está acontecendo comigo? Vou para cá, vou para... Enfim, eu viro com toda tranquilidade, Wilson. Eu não faço a menor ideia. Ué, mas você não tem 36 anos de experiência, MBA, isso, aquilo, formação, especialização? Sim, mas eu não faço a menor ideia. Né? Eu estou aqui para te ajudar a descobrir isso. Exato, Arthur. Cara, olha, nós estamos aqui já há um tempinho bom. Legal. Falando, precisa a gente encerrar, mas assim, muito obrigado aí pela sua presteza, pelo seu tempo de vir trocar essa ideia com a gente. Eu acho que a gente tem aí outros bate-papos para poder fazer também. Acho que a gente precisa de aprofundar diversas coisas aqui que a gente falou. Vai ser um prazer. Acho que ficou claro para todo mundo o trabalho, assim, eu acho o trabalho sensacional, sabe? Acho que cada vez mais eu vejo esses treinamentos massivos, principalmente quando voltado para inteligência emocional, eles funcionam, mas eles vão até certo ponto. Isso. Né? Depois, a partir disso, você precisa ali realmente de um sniper buscando ajustar parafusos que às vezes você, né, não consegue chegar ali olhando para todo mundo de uma mesma forma, né? Arthur Fernandes, senhoras e senhores, muito obrigado, Arthur. Obrigado aí pela paciência, obrigado pela conversa. Espero ter você aqui no nosso podcast novamente para conversar outros assuntos aí que a gente vai precisar de amadurecer aí outros conceitos também. Fechou. Obrigado. Pode contar comigo. Até mais, então. Um grande abraço, um abraço a todos. E para você que está aí, obrigado também pela audiência. Não esqueça aí de curtir o nosso canal, ativar as notificações, nos acompanhar em todas as plataformas. A RH Gestor vai estar sempre trazendo convidados de alto nível e discussões aí 100% originais para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.